Pandemia. Reabertura de todos os setores econômicos impõe suposta sensação de normalidade à população de Vitória da Conquista. Advogados fazem manifestação pedindo o retorno das atividades presenciais nas unidades judiciais. Covid-19 aumenta a possibilidade de desenvolver trombose. E ainda, Setembro Verde, mês de conscientização para a doação de órgãos. Quarta-feira, 16 de setembro, o ESB Notícias começa agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao ESB Notícias. Aqui informação, formação e conhecimento. Vitória da Conquista reabriu os setores econômicos e a suposta sensação de normalidade está sendo imposta à população em um momento em que os números da pandemia, tanto de novos casos quanto de mortes, não deram ainda sinais de redução. A cidade é a quarta no estado com maior número de casos confirmados. No início da pandemia até agora já são 6.515 pessoas contaminadas e 125 mortos em Vitória da Conquista. Mais de 5.235 pessoas ainda aguardam o teste. Os dados de contágio por Covid-19 se mantiveram constantes em um nível ainda alto ou mesmo tenderam a aumentar com a flexibilização do isolamento social, a reabertura dos setores econômicos e o consequente aumento da mobilidade das pessoas. Apresentam uma falsa sensação de normalidade, como se a pandemia tivesse acabado. Nessas imagens, é possível verificar pessoas aglomeradas, sem máscaras, pelo centro da cidade. Nessa outra, muita gente em um posto de gasolina. À noite, bares e restaurantes lotados e mais uma cena de pessoas sem máscaras. Se você amplia a circulação de pessoas, você também dá espaço a aglomerações, ao contato de pessoas que estão contaminadas com aquelas que não estão, e por isso o aumento do número de casos em Vitória da Conquista e do número de óbitos, desde a abertura gradativa, flexibilização do funcionamento do comércio. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a Covid-19 como uma pandemia. 6 meses depois, o Brasil se tornou o segundo país do mundo em número de casos e óbitos, e o epicentro da pandemia na América Latina. Eu jamais imaginei que o Brasil passaria por uma situação como essa. Mas nós já estamos nela há 6 meses e aprendemos a conviver com ela, com as dificuldades que tem, e aprendemos muita coisa. Entre outras, a sociedade brasileira nunca ouviu falar tanto sobre a importância da ciência quanto tem ouvido nos últimos tempos, né? Em Vitória da Conquista, do início da pandemia até agora, já são 6.428 pessoas contaminadas, 5.275 seguem em investigação e 125 mortos. Apesar dos números crescentes, o governo municipal, por meio de decreto, flexibilizou as atividades do comércio por período integral. Mas como fica a fiscalização sobre o grande número de pessoas aglomeradas? Quais as medidas que o município tem adotado? Sobre estes questionamentos, o especialista em saúde pública avalia as consequências. As pessoas estão sendo convocadas a cumprir medidas sanitárias de caráter individual, embora com efeito coletivo, mas de caráter individual, de usar máscara, de usar álcool gel, de lavar as mãos, de manter distanciamento social, quando a população não está acostumada a esse tipo de comportamento. Então, é transferir uma responsabilidade que compete ao Estado, do ponto de vista das políticas de saúde, para o indivíduo, para a pessoa. E isso é muito grave, Aline. Desde o início da pandemia, o negacionismo do governo federal interferiu diretamente no comportamento das pessoas. Sem o ministro da Saúde à frente dessa importante pasta, as ações de enfrentamento à Covid-19 ficaram sob as responsabilidades dos governos estaduais e municipais. Desde o começo, o presidente da República disse que a doença não era uma doença grave, que ia ser uma gripezinha. A doença mostrou que ela é muito grave, que é preciso tomar cuidado, é preciso ouvir a ciência para isso. Desde o começo ele disse que a ciência não era importante. Tanto é que o governo dele está cortando as verbas para a ciência. Ele, desde o começo, disse que não era importante fazer o isolamento social, que o isolamento social prejudicava a economia, que era importante retomar as atividades. O desgoverno federal é um dos responsáveis pelo grande número de casos da Covid-19 no Brasil.
A ciência avança e corre contra o tempo na preparação de uma vacina eficaz contra a Covid-19. Até lá, a única arma contra esse vírus mortal, além de todas as medidas de proteção já conhecidas, a responsabilidade social de cada um. Nós estamos num momento difícil, no qual a gente precisa entender quais são os valores, o que é essencial, o que não é essencial, e exigir que o Estado cumpra o seu papel e não transfira para os trabalhadores e para o comerciante, para o conjunto da sociedade, a responsabilidade que é dele. Porque o setor privado não vai cumprir esse papel. Quem mais atuou e vem atuando é o SUS, que é o setor público, e que vai ter agora um corte da ordem de 35 bilhões de reais no orçamento proposto pelo governo Bolsonaro. Quer dizer, quem mais trabalha, quem mais faz na pandemia, sofre corte. E o setor que menos faz, que é o setor de saúde privado, né, agora está tendo, inclusive, a audácia de aumentar os planos de saúde no Brasil. Ou seja, trabalhando menos e aumentando o valor dos planos de saúde. E o SUS, que trabalha mais, o governo corta 35 bilhões. A quem serve esse Estado? Não é o povo brasileiro. E para falar com a gente sobre os dados da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista, recebemos Marcel de Souza. Marcel, seja bem-vindo. 6.515 pessoas contaminadas, 125 mortos e 5.235 pessoas ainda aguardam testes aqui em Vitória da Conquista. Os dados que trazem preocupação ainda, né? Com certeza. Obrigado, Thiago, para você que está nos acompanhando. A partir de agora a gente vai atualizar aí esses dados da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. E parece que a população, uma parte da população não está se preocupando com esses números, como a Aline mostrou aí na reportagem. No último sábado, quem circulou ali pela Olivia Flores, quem passou de carro naquela área ali, percebeu uma grande movimentação de pessoas com aglomeração e o pessoal sem o uso da máscara. Eu vou mostrar para vocês aqui no telão agora os dados do boletim atualizado. O Thiago já adiantou alguns números, eu vou mostrar eles aqui detalhados para você no telão. Vamos lá, nos acompanhar comigo, Thiago. Olha só, hoje já temos 29.267 casos notificados. Os casos confirmados já são 6.515, os casos descartados 12.492, em investigação 5.235, em recuperação 389 e aí passamos a barreira dos 6.000 recuperados da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. Dos óbitos são 125. Desses 6.515 confirmados, 193 confirmados laboratorialmente e 4.602 confirmados por testes rápidos. Mas ainda existem mais de 5.000 pessoas aguardando os resultados dos testes, então esses números vão crescer ainda mais aqui em Vitória da Conquista, Thiago. Em relação aos 7 dias atrás, dos números das situações que abriram mais aqui em Conquista, que voltaram a abrir, que abriram, que estavam fechadas, já tem esses números fechados, Marcelo? Pois é, Thiago. Nos últimos 7 dias, a média de novos casos por dia são de 85 novos casos. Na última semana, a gente fazendo a nossa média aqui nas últimas 2 semanas, estávamos com uma média de 50 novos casos por dia. Hoje, essa média já subiu para 85. Foram 595 novos casos de hoje, comparando os números de hoje com a da quarta-feira passada, né, na semana passada. Então, na semana passada eram 5.920 casos confirmados, hoje já são 6.515 casos. Eu te perguntei isso porque o feriado do 7 de setembro foi uma segunda-feira. Isso. E aí acontece que vira um final de semana prolongado. Muita gente deve ter viajado, com certeza. E a gente não tem esses dados ainda não, fechados, porque né? Segundo os especialistas, esses dados que só vão se refletir nos próximos 15 dias. Daqui 15 dias nós vamos ter aí os reflexos positivos ou negativos. Então hoje são 16, acredito que essa semana já deve ter um 21, panorama 22 por aí já tem um panorama desses Tá, números. agora vamos lá. E os casos confirmados na Bahia. Vitória da Conquista acaba sendo a 4ª cidade, né? Isso, com esse número de casos. Isso, com esses números confirmados. Esse número de 6.515 casos, vamos ver na próxima tela aí. Vocês vão ver que Vitória da Conquista ultrapassou o município de Ilhéus, no sul do estado. Em primeiro lugar, Salvador, né, com 81.526 casos. Em segundo, o município de Feira de Santana, com 12.407. Em terceiro, Itabuna, com quase o dobro de casos aqui de Vitória da Conquista, 11.714. E aí, Vitória da Conquista, com esse último boletim atualizado da CESAB, da prefeitura daqui da cidade, o município com 6.470 casos ultrapassou o município de Ilhéus, como eu já disse, que está em quinto lugar, com 6.298. No estado da Bahia, o número total de casos confirmados já são 285.448 casos confirmados em todo o estado, Thiago. Marcelo, em relação a óbitos, nessas 24 horas não foi registrado nenhum, mas
Anteontem foram registrados 5. 5, isso. E como é que está esse crescimento de óbito aqui na cidade? Sendo que na semana passada a gente estava tendo uma média de quase um óbito e meio, mais ou menos, 2 óbitos por dia, né? E a gente estava tendo aquela sequência de 3 óbitos por dia, aí deu uma parada, depois voltou. E mesmo assim, Thiago, mesmo que na semana passada a gente tenha tido 1 óbito por dia, basicamente, mesmo com essa mudança que a gente teve 5 óbitos no dia anterior e nessas últimas 24 horas não tivemos nenhum óbito, a média continua a mesma, vocês vão conferir comigo na próxima tela, a média de óbitos diários. Na semana passada eram 114 óbitos registrados aqui em Vitória da Conquista, hoje são 125 óbitos, 11 óbitos em uma semana. E a média da semana passada, não está aqui no telão, mas eu anotei aqui para vocês, a média da semana passada estava em torno de 1,2 óbitos por dia. Hoje a nossa média está em 1,4 óbitos por dia. Então, assim, a média continua a mesma e é o que eu sempre falo, os números eles podem não registrar nenhum óbito no dia anterior, mas durante a semana, em um dia só, registrar todo aquele quantitativo de outros dias, né, da semana. Então, compensa, de certa forma, essa média de óbitos aí por semana. E a distribuição de leitos aqui no município? Pois é, a distribuição de leitos não mudou, apesar desses números estarem crescendo. Vocês vão ver aqui na próxima tela comigo, a gente sempre traz para vocês ficarem sempre atualizados sobre isso. No Hospital Geral de Vitória da Conquista são 38 leitos clínicos adultos, 41 leitos de UTI, totalizando 79 leitos. Hospital São Vicente, 40 leitos clínicos, 10 de UTI, totalizando 50. E no HCC, Hospital de Clínicas de Conquista, são 20 leitos clínicos adultos, 20 leitos de UTI. E totalizando aí 40 leitos aqui no município. E agora a gente vai ver esse índice de ocupação segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Na próxima tela vocês vão conferir comigo, olha só. Os leitos de UTI, essa média subiu bastante. Eu lembro das últimas vezes que eu estive aqui, a média de ocupação dos leitos de UTI não passava de 60% a 61%. Hoje nós já estamos com 74% de ocupação. Estamos no vermelho, então. No vermelho, dos 70 leitos de UTI. Na próxima tela vocês vão ver como é que esse painel por hospital modificou bastante. Próxima tela agora, na questão da CESAB, olha só, segundo a CESAB, a média de ocupação de UTI também na CESAB, registrada hoje no boletim atualizado, é de 74%. Já nos leitos clínicos, dos 98, 46% deles estão ocupados. Próxima tela, ocupação geral, a gente vai ver aí, segundo a CESAB. Esse boletim da CESAB, gente, foi atualizado agora, às 11h10 da manhã, tá? São 169 leitos, totalizando tanto leitos de UTI quanto clínicos, né? A ocupação geral é de 58%. E hoje nós temos, Thiago, 96 pacientes internados aqui em Vitória da Conquista. Agora aquele painel está vermelho ou está azul? Como é que está aqui a ocupação de leitos por hospital aqui em Conquista? Pois é, a situação de ocupação de leitos clínicos está um pouco tranquila, mas a ocupação de leitos de UTI começou a ficar complicada novamente. Vocês vão conferir que está bem dividido, né? No Hospital Geral de Vitória da Conquista, dos 38 leitos clínicos, 63% deles estão ocupados. E dos 40 leitos de UTI, 75% deles, Thiago, estão ocupados aí, o Hospital Geral de Vitória da Conquista, a ocupação de UTI, dos leitos de UTI, no vermelho. No Hospital São Vicente, dos 40 leitos clínicos, 45% ocupados. E dos 10 leitos de UTI, 80% deles estão ocupados, no caso aqui, 8 leitos ocupados lá no Hospital São Vicente. E no Hospital das Clínicas, dos 20 leitos clínicos, apenas 15% deles estão ocupados. Mas os leitos de UTI, 70% deles estão ocupados. Esses números, Thiago, mostram para a gente, né, que os casos estão ficando cada vez mais graves em Vitória da Conquista. Porque os leitos clínicos que recebem os casos menos graves, né, que são aqueles pessoas que estão com sintomas um pouco mais leves da Covid-19, estão menos ocupados. Mas os leitos que recebem pessoas em estado grave da doença, vocês percebem aí na divisão que estão começando a ficar muito altos. Isso logo após essa flexibilização e a falta de consciência de parte da população. Então, esses números aqui mostram para a gente qual é a situação real da Covid-19 aqui no município, que a gente percebe que está ficando cada vez mais grave, os casos mais graves da Covid estão crescendo aqui no município. Eu me lembro, você também se recorda, e você que está em casa, com certeza também lembra de que a Prefeitura falou que enquanto tivesse nessa situação, que não ia abrir nenhuma atividade não essencial. O que a gente vê é o contrário. Sim, desde a Prefeitura início, né? tem aberto a cada semana as atividades não essenciais. A última agora é o horário integral de todo o comércio. Com certeza, de acordo com como você falou no início, daqui a 15 dias que a gente vai ter esse resultado. E outra coisa, vale ressaltar também que essa flexibilização do comércio agora mais abrangente aqui na cidade, houve, claro, uns horários alternativos. Algumas lojas vão abrir de 8 às 18 e outras das 9 da manhã às 19 horas.
E isso vai Em ampliar a tese- circulação da população. De 8 da manhã às 19 vai ter o pessoal na rua, no comércio, como já vinha antes, quando o comércio estava em horários alternativos. Então, vale ressaltar, primeira coisa, a população tem que ter consciência que esses números aqui na tela a gente mostra os números, mas o número de óbitos, o número de casos vem crescendo cada vez mais, e focar no número de pessoas que estão aguardando a confirmação do caso da Covid-19, mais de 5 mil pessoas. 5.235 pessoas ainda aguardam o teste. Eu acho que esse número já fala por si só. E pelo que a gente viu nas últimas semanas, e no último fim de semana, das pessoas nos bares, nos restaurantes, sem utilização de máscara, tinha fila nas portas dos bares, né? Tinham filas nas portas dos bares de pessoas esperando para poder tomar a sua cerveja ou curtir com os amigos, e sem proteção nenhuma. Então, esses números de agora, na próxima semana ou daqui 2 semanas, devem estar ainda maiores. Então, a gente apela novamente para você que está em casa, se for sair, use máscara, e só saia se for realmente necessário, e utilize a máscara para não correr imagens, como a gente viu aí na matéria de Aline, de pessoas sem a proteção, que é o principal neste momento, né, Chico? E lembrar que não basta só abrir as coisas, precisa também intensificar a fiscalização, que, pelo que a matéria de Aline mostrou, e pelo que a gente viu também em outros vídeos em redes sociais e pessoas postando, é que não havia nenhuma fiscalização nesses locais onde a prefeitura flexibilizou a atividade não essencial. A gente espera que a fiscalização ocorra e que a população também se conscientize, porque a gente está aqui, já tem 6 meses que a gente está aqui mostrando esses números, a gente não vê nenhuma redução, sempre os números aumentando. Então é importante cada um fazer a sua parte para a gente poder enfrentar essa pandemia da melhor forma possível. Marcel, muito obrigado. Obrigado, Na Thiago. próxima quarta-feira você volta, né? Isso, volto. E para você que está em casa, uma novidade, semana que vem esse painel nosso vai estar com um grafismo novo, uma nova identidade e também com outras informações para que você que nos assiste toda semana aqui no ES Notícias possa acompanhar esses dados de uma forma mais simplificada e mais didática para que você que está nos assistindo entenda de uma forma melhor a interpretação desses números aqui. Ok, Marcel, obrigado. Obrigado, até semana que vem. Advogados fizeram manifestação em frente ao Fórum João Mangabeira, aqui em Vitória da Conquista, pedindo o retorno das atividades presenciais nas unidades judiciais. A manifestação teve o apoio da OAB. Dezenas de advogados de Vitória da Conquista participaram ontem de uma manifestação em frente ao Fórum João Mangabeira. Com apoio da OAB, os profissionais pedem o retorno das atividades presenciais nas unidades judiciárias. A intenção da OAB e desse movimento é chamar a atenção da sociedade e do Tribunal de Justiça da Bahia para a necessidade do retorno imediato das atividades presenciais. Grande parte dos setores já retornaram, já se adaptaram às regras de segurança, aos protocolos de segurança, e enquanto isso o Tribunal de Justiça ele tem somente postergado esse retorno. Isso causa uma dificuldade para toda a sociedade, né? Os advogados não estão vendo os processos andarem da forma adequada, as partes não estão vendo a resposta do judiciário, e com isso toda a sociedade sofre. Durante a manifestação, os profissionais ressaltaram a importância da retomada gradual das atividades do judiciário e aproveitaram para fazer uma homenagem aos advogados vítimas de Covid-19. Apesar de ser um ato simbólico, isso aqui está demonstrando que se a gente unir a classe, a gente consegue tudo. Então vamos lutar pela nossa classe, pela sociedade conquistense que está sofrendo. Retorno já, né? Atendimento presencial já, porque a advocacia já foi paciente o suficiente, né? 6 meses é quase impraticável para outras categorias, a advocacia conseguiu. Agora chega, retorno já. Desde o mês de março que magistrados e servidores do Tribunal de Justiça da Bahia têm atuado no regime de teletrabalho. Já são 6 meses sem atividades presenciais. Hoje é o dia de prevenção e combate à trombose. E pessoas que são contaminadas pelo novo coronavírus possuem mais chance de desenvolver a doença. O problema pode surgir até mesmo 30 dias após o paciente ser recuperado do coronavírus. Além do uso de medicamentos específicos, uma vida mais saudável é fundamental. Trabalho em home office, atividades físicas reduzidas, entre outras mudanças no atual cenário mundial. Tudo isso é reflexo da pandemia da Covid-19 e especialistas em saúde enfatizam que os hábitos sedentários mais evidentes nos nossos dias são agentes desencadeantes para uma complicação, a trombose, que tem como dia de conscientização à prevenção 16 de setembro. A trombose é quando forma a coagulação de sangue, a formação de coágulo. Coágulo e trombo são sinônimos.
dentro da circulação, coisa que normalmente não deve acontecer. Para além da cultura popular, a trombose não atinge apenas as pernas, mas também os pulmões. E, nesse caso, merece uma atenção ainda mais especial. Quando esse coágulo ele se solta, né, naquele local, ele viaja. E aí a gente chama da embolia pulmonar. Né? Ele vai viajar pela corrente sanguínea, pode atingir o coração, pode atingir o cérebro, mas o principal vai ser o pulmão. Falar de trombose nesses dias é também falar das complicações da Covid-19. Isso porque os pacientes acometidos por essa doença, cujo número de infectados aumenta a cada dia, existe a possibilidade de desenvolvimento da trombose. E o problema pode surgir até mesmo 30 dias após o paciente ser considerado recuperado do novo coronavírus. A gente vem fazendo aí o sistema de prevenção de trombose nos pacientes que têm indicação, né, infectados pelo coronavírus. Quais pacientes são esses? Então, nós temos aí pacientes idosos, com outros problemas de saúde, comorbidades, né, pacientes que já tiveram um evento de trombose, pacientes que estão internados, que tiveram um quadro do Covid de maior gravidade, moderado ou grave. Aqueles pacientes que foram acometidos pela Covid-19 devem manter os cuidados para evitar a possibilidade de trombose pelos próximos 30 dias. Além do uso de medicamentos específicos, uma vida mais saudável é fundamental. Estar bem hidratado, bem alimentado, mas principalmente a mobilidade. E no caso específico do coronavírus, a fisioterapia tem sido de grande, enorme valor para os pacientes, tanto no intra-hospitalar, internados, ou em casa mesmo, no quadro agudo da doença, mas também no pós. Caso suspeite de algum sintoma, procure um médico e busque pelo diagnóstico clínico. Agora a previsão do tempo. Ontem dissemos aqui que os próximos dias seriam de chuva isolada. Pois é, agora de acordo com a previsão, não vai ter chuva. Vamos ver como é que ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região. Sol aparece, mas o tempo deve seguir nublado em Vitória da Conquista e não tem previsão de chuva para a cidade. A mínima registrada é de 15 graus e a máxima de 26 graus. Vamos conferir agora a previsão do tempo e da temperatura para outras cidades da região. Na cidade de Caculé, o sol aparece entre nuvens e o tempo deve ficar nublado na maior parte do dia. Por lá, a temperatura varia entre 19 e 32 graus. Em Itapetinga, o céu segue parcialmente nublado. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. Na Cidade Sol, céu nublado durante o dia e a noite. A menor temperatura registrada em Jequié é de 20 graus e a maior de 29 graus. A seguir, pandemia muda a rotina e aumenta a carga de trabalho dos professores. E também o Setembro Verde, mês de conscientização para a doação de órgãos. É um instante só, o ESB Notícias volta já. Eleitores de todo o país vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9.000 votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a 1.000. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2.000 votos, vai ter direito a 2 vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos 2 candidatos mais votados do partido. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel.
no palco chão, a lente, nossa gente. O SB Notícias está de volta. Manter a saúde mental é um desafio também para os professores. A pandemia mudou a rotina e aumentou a carga de trabalho desses profissionais. Essas mudanças podem levar ao surgimento de novos casos de transtornos mentais ou agravamento de casos já existentes. Salas vazias, aulas virtuais, são dilemas que foram lançados aos professores nesta pandemia. Dilemas que chegaram de forma abrupta na educação e que levaram a uma adaptação sem uma preparação prévia. Mudanças que aumentaram a carga de trabalho dos docentes. A necessidade de se adaptar ao novo modelo de trabalho tornou-se uma carga muito grande para a maioria dos professores, acostumados com o planejamento em um cronograma que deve ser seguido à risca. Grande parte deles com a metodologia feita para ser desempenhada de maneira presencial. Quem também sentiu isso foi Cássia. Levou um tempo para corpo e mente se adequarem ao novo planejamento de aulas e à rotina de casa. Criar uma rotina para estabelecer esse contato diário com os nossos alunos levou tempo, né? Porque a gente teve que se acostumar com as novas tecnologias, buscar os recursos, as mídias disponíveis para isso. No primeiro momento, a dificuldade em agregar todos esses alunos a essa plataforma, essa forma de reunião online. Muitos ainda tiveram dificuldades, tiveram falta de acesso à internet, tem os problemas aí tecnológicos de falta de recursos às vezes. E as mudanças que os profissionais foram submetidos podem levar ao surgimento do que os especialistas chamam de quarta onda de saúde mental, que seriam novos casos de transtornos mentais ou agravamento de casos já existentes como consequência aos estressores impostos pela pandemia. O fato de alguns estados estarem pressionando os professores, alguns municípios também, para que eles voltem às aulas. Do ponto de vista emocional, isso não é nem um pouco saudável, e nem físico também, claro, já que a pandemia ainda está longe de ser controlada. Não é saudável porque o professor não se sente seguro ainda. Então ele vai ter que voltar para o ambiente de trabalho, muitas vezes com estratégias que ainda não estão bem delineadas e correndo o risco de trazer essa contaminação para eles próprios ou para os seus entes queridos, com os quais os professores são obrigados a viver. Aula remota, conferência online. De fato, as novas tecnologias vieram no auxílio à educação. Outro fato é que esses recursos tecnológicos vão permanecer em sala de aula e abrir um novo caminho para a educação. Hoje, depois de 6 meses nessa rotina, a gente já está acostumado. E a gente sabe que quando retornar às aulas presenciais, esse método, com os usos da tecnologia, vai continuar presente. A gente sabe, a gente teve ganhos significativos, né? Teve alunos que se adaptaram muito bem, que tiveram uma resposta muito positiva a esse método. Então, é possível que isso continue agregando valor na educação de forma muito significativa. A gente fala agora sobre o Setembro Verde. O mês é dedicado a promover e sensibilizar sobre a doação de órgãos. Na reportagem a seguir, a importância de ser um doador e o impacto do ato de amor ao próximo para transformar e salvar vidas. Entre abril e junho deste ano, o Brasil registrou diminuição de 61% no número de transplantes de órgãos e tecidos, menos da metade dos procedimentos do início do ano. A Vitória da Conquista começou o serviço de captação do zero. A gente liderava na Bahia as captações de córnea em geral. Então, a gente sempre manda para Salvador, no Banco de Olhos, e a gente conseguia ser a cidade que mais captava a córnea na Bahia inteira. Em segundo posto, vinha o Hospital das Clínicas, em Salvador. Então, a gente conseguiu contribuir muito para os transplantes de córnea no estado inteiro. As informações mencionadas pelo médico transplantador colocavam Vitória da Conquista como destaque na captação de córneas na Bahia.
A pandemia do novo coronavírus mudou esse cenário. Com o início da Covid, a gente recebeu um documento da Central Nacional de Transplantes, onde foi proibido a captação de órgãos. Então, a gente está aproximadamente 4 meses sem captar. Então, até o dia 30 de agosto, nós tivemos 33 diagnósticos de morte encefálica e 10 doações. Então, até agora, setembro, está mantendo esse número. Ou seja, a gente está com a média de 30% só doando e o esperado seria pelo menos 60%. Comparando o primeiro semestre de 2020 com o de 2019, a queda foi de 32%. Os dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, ABTO, mostram ainda que, ao final de junho, o Brasil tem mais de 40 mil pessoas na fila esperando por um rim, coração, fígado, pâncreas, medula, pulmão. De janeiro a setembro de 2019, foram realizados apenas 6.722 transplantes no país. Você já considerou a possibilidade em doar órgãos? Durante o chamado Setembro Verde, o assunto é tratado em todo o país no intuito de promover a conscientização da população sobre a importância em doar órgãos e tecidos e o impacto desse gesto ao salvar e transformar vidas. Em Vitória da Conquista, esse trabalho de conscientização é desenvolvido pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. A função nossa é identificar onde tem aqueles pacientes com diagnóstico de morte encefálica. A gente já identificando isso, a gente já começa a acompanhar aquele paciente que está internado, que geralmente são em UTIs, no caso para a doação de múltiplos órgãos. Identificando esses pacientes, a gente já começa a ver com o médico que está acompanhando se todo o mecanismo do diagnóstico de morte encefálica. Então, a gente já entra nesse mesmo momento, entrevistando a família e falando da importância da doação de órgãos. Conversar sobre o assunto e expor aos familiares o desejo em relação à doação são formas de acabar com os principais responsáveis pelo baixo número de doadores. Fica nosso apelo para o aumento das doações e que isso gere um bem-estar na sociedade. Seja um doador, doar órgãos é doar vida. O ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia e até mais.